povo, boa tarde. Aê, ânimo para hoje, para fechar esse primeiro ciclo de atividades. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, tá bom? Bom, hoje então a gente fecha o nosso primeiro ciclo de atividades, tá? Que é o que a gente chamou de pré-cálculo. E eu tenho consciência de que não dá para tapar todos os buracos de ensino fundamental, mas o nosso intuito com esse curso de pré-cálculo, na verdade, é introduzir algumas funções e algumas propriedades que serão importantes ao longo do nosso curso, tá? Então, o que a gente faz com ele é tentar recapitular algumas coisas e já engatar no que a gente vai precisar, tá bom? Os avisos de sempre, não cruzar aqui na frente das câmeras, tá? E também não levantar aqui a cabeça no rumo das câmeras também, tá bom? Para que as cabecinhas não fiquem registradas. Temos pessoas nas salas auxiliares? Opa! E aí, people? Bora acomodando. Só nessa? Na outra não tem, não? Então tá bom. E aí, people? Dê tchauzinho aí pra vocês. Ei, animação. Hoje a tarde está tão bonita, vamos dar uma animadinha, tá? O que mais que eu tenho de aviso? O seguinte, a lista de exercícios é para amanhã. Aí alguém pode me dizer, professor, eu não estou cadastrado no Moodle ainda. Não tem problema, vai ser o mesmo horário, o mesmo rolê para todo mundo, porque a lista está aberta desde a semana passada, tá? Então, como é que vocês vão fazer? Quem não tem acesso ao Moodle ainda, vai mandar um e-mail para o projeto. Vocês lembram qual é o e-mail do projeto? projetonewton.fpa@gmail.com. Aí você vai tirar uma fotinha da sua lista, colocar como nome do arquivo o seu nome e escreve lá. Fala, olha, lista 1 de cálculo 1, seu nome, sua matrícula e o seu curso, tá bom? E aí, o projeto, recebendo essa lista, que vai ser pelo e-mail, ele vai te responder que ele recebeu. Então, se ele não te responder positivamente, quer dizer que deu um ruim, aí você tem que correr atrás de novo. Antes do prazo, tá bom? Porque dá para todo mundo submeter isso até o prazo estipulado, tá? Mas todas as outras pessoas que têm acesso ao Moodle, eu vou mostrar com vocês como é que faz isso, tá? Agorinha. Sexta-feira, vocês têm encontros com os monitores, então fiquem atentos àquela lista da equipe de monitorias, que eles vão tentar focar os exercícios daquela lista. Então, venham com dúvidas, mas quem tiver dúvida de matemática mais básica, vem também que a hora é essa, tá? A hora é para tapar os buraquinhos, é sexta-feira. Hoje, mais tarde, eu recebi um videozinho que a monitoria estava cheiona. É isso aí que a gente quer, tá? É isso aí que a gente está esperando de vocês, tá bom? Vamos lá para o computador, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão submeter a lista de exercícios. Primeiro, eu estou logada no Moodle como se eu fosse aluno, tá? Então, vamos lá. Primeiro, lista de exercícios, está aqui. Você vai lá, clica. Tem aqui todo um rolê explicando como é que você tira fotinha, como é que você manda o arquivo, como é que você digitaliza, leiam, tá? Leiam. Prazo de entrega 31 de março de 2022. Clique aqui para submeter. Puf, clicou. Aí vem mais um textinhozinho, Você vem aqui adicionar envio. Adicionou envio, olha a telinha que aparece. Então, você pega do mesmo aparelho que você está com a sua fotinha, com a sua lista, você sobe ele aqui. E salvar mudanças e vida que segue. Tá bom? Então, tá bom. Agora, eu comentei da lista da equipe de monitoria. Você vem aqui, vou fazer devagarzinho. Foi mal. Tá aqui, cálculo 1, deixa eu voltar. Cálculo 1, 2022, tá aqui, pronto. Vem cá comigo, módulo 1, ciclo de atividades 1. Você clica aqui nesse banner. Vem, materiais do ciclo de atividades. Você tem as notas dos professores, que é essa teoria toda que eu estou falando aqui, está aqui, tá? E a prática de exercícios, que é essa lista que eu falei que é da monitoria, que é os exercícios que eles vão
focar para resolver com vocês na sexta-feira. Claro que se alguém tiver alguma dúvida em algum exercício da lista que já passou, pode perguntar para os monitores também, tá? Mas vocês terão feedback depois com a nota, tá bem? Prática de exercício, aí aqui é aquela lista imensa, porém, todavia, entretanto, contudo, você pode tentar fazer ao menos 3 de cada item, né? De cada exercício. É muito importante esse tipo de prática, gente. É muito importante, é muito importante. Cálculo 1, se não é sentar a bunda na cadeira e fazer exercício, vocês não aprendem. Não adianta, não é só vir e receber a teoria, não, tá bom? Então, tá bom. Dito isso, fechada essa gestalt, estamos ok, né? Lista de exercício, atividades, então tá ótimo. O que vai ser a nossa aulinha de hoje? A nossa aulinha de hoje é o que eu chamei de funções especiais, né? O que são essas funções especiais? A gente vai ver a função exponencial e a logarítmica, que uma é definida como sendo a inversa da outra, e eu vou induzir vocês a esse tipo de definição, tá bom? E aí a gente vai ver o gráfico delas. Fechou isso? Vamos para as funções trigonométricas. A gente vai ver a função seno, a função cosseno, o gráfico dessas. E a partir dessas a gente vai colher outras funções trigonométricas, tá? Que advêm delas. E aí, pelo menos, eu vou comentar um pouco sobre o gráfico da máscara. Pelo menos, vou dar uma torcidinha aqui do lado, ó, para não ficar caindo. Pelo menos eu vou comentar como é que você deduz o gráfico delas. Mas lá nas notas dos professores tem um catatal de exemplo. Um catatal, eu faço inclusive o gráfico de todas essas funções, tá? Caso não dê tempo da gente falar sobre elas aqui. E por fim, a gente fala das funções hiperbólicas, mas só um finzinho mesmo, tá? De novo, tá tudo lá nas notas dos professores, tá bem? A aula hoje vai ser um pouco acelerada, porque é bastante coisa, mas eu vou tapar todos esses buraquinhos, tá bem? Tamo junto? Então, tamo junto. Pode dar o play, DJ? Pode soltar? Então, bora, bom vídeo. Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos definir a função exponencial. Bom, a definição ela é simples. É uma função de domínio real e contradomínio real positivo que associa cada x a um b elevado a x. Então, essa função a gente pode escrever a imagem dela dessa forma, como b elevado a x. É claro que, nesse caso, nosso objeto de estudo vai ser quando esse número b for um número real, positivo e diferente de 1. Essa função exponencial, ela tem 3 propriedades, que eu vou enunciar essas 3 propriedades e nós vamos provar essas propriedades nessa aula e em mais algumas aulas para a gente ficar bastante seguro na hora de trabalhar com essa função. Bom, as 3 propriedades são: propriedade 1, se o x for 0, então a imagem do zero, que é um b elevado a 0, é 1. Ó, lembra em que conjunto esse nosso b está, tá? Então, b é um número positivo, diferente de 1. A segunda propriedade diz o seguinte: a função é crescente, então, se f de x é crescente, então b é maior que 1. Só que vale a volta também. Ó. Se b é maior que 1, então a função é crescente. E o mesmo eu estou fazendo quando ela é decrescente. Então, dizer que f de x é decrescente equivale a dizer que a base é um número que está entre 0 e 1. E aqui eu vou escrever o seguinte: dizer que a função é crescente é dizer que, se você tiver o x1 menor que x2, a imagem do x1
é menor que a imagem do x2. Dizer que a função é decrescente é dizer o seguinte, ó. Se você tiver um x1, lembra que x1 e x2 são dois elementos do domínio quaisquer. Diferente, né? x1 diferente de x2. Se x1 é menor que x2, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Isso é o que eu quero dizer quando eu digo que a função é crescente e quando eu digo que a função é decrescente. Terceira propriedade diz o seguinte: f de x igual a b elevado a x. E esse número b vai ser um número maior que 0 diferente de 1, essa função é injetiva. Por que ela é injetiva? Porque se você tiver x1, x2, x1 diferente de x2, eu vou abrir em dois casos. No caso onde b é maior que 1. No caso onde b é maior que 1, a gente está olhando aqui que a função é crescente. Se a função for crescente e você tiver x1 menor que x2, a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. E o segundo caso é quando a base é um número que está entre 0 e 1. E se isso acontecer, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. E em ambos os casos, a imagem do x1 é diferente da imagem do x2. Então, isso vai lá na nossa definição de função injetiva, que se você tiver x1 e x2 distintos, a imagem do x1 é distinta da imagem do x2. Nós vamos começar provando essas propriedades através de alguns lemas. Pronto. Chega. Serão 5 vídeos hoje, então vai ser... O bagulho vai ser doido, mas vai dar bom. Pode ficar comigo que vai dar bom. Bom, vamos lá para o quadro 1, para eu fazer uma recapitulação do que o professor disse, e aí a gente já engatar para o que a gente precisa. Funções exponenciais. Funções exponenciais. Elas são funções reais, tá? Que a base, esse númerozinho aqui, esse azinho aqui é chamado base. Esse xzinho aqui é chamado expoente. Então, uma função é dita exponencial se a base dela é um número. Esse número é diferente de 1, porque se for 1 não tem nada para fazer, né? 1 elevado a qualquer coisa é 1, né? Não tem nada para fazer. Então, a gente exclui a possibilidade de ser 1. Mas também temos que excluir a possibilidade dele ser negativo, tá? Então, a partir de... Se eu te dou um número positivo diferente de 1, eu consigo falar da função exponencial que depende desse número, ok? E ela é escrita isso, o número elevado a uma potência, e essa potência é o expoente. Não confundir com a função potência. Vocês lembram qual que é a função potência? Como é que eu escrevo função potência? É x elevado a um número, né? A base é a variável, o expoente é um número. Isso na função potência. Na função exponencial, a base é um número e o expoente é uma variável. Sacou? É importante que isso esteja bem claro para vocês, não confundir elas, porque senão lá na frente, quando vocês tiverem algumas regrinhas de derivação, principalmente, vai dar ruim. Porque derivar, os dois são objetos distintos, tá? Tem que entender a natureza da função. Ok. Então, tá bom. No vídeo, ele fala o seguinte, olha, uma função definida sobre essas condições, com essas propriedades, ela é dita crescente, se somente se o a é maior do que 1. Lembra esse se somente se que eu comentei? Se a função é crescente, então o a é maior do que 1. Se o a é maior do que 1, a função é crescente. Aquela história de vale a ida e a volta, que eu detesto, mas é isso. Se a função é decrescente, o a está entre 0 e 1. Lembra que o a é sempre maior do que 0, né? Então, ele está sempre entre 0 e... Opa! Aqui não está não, né? Aqui está. Está sempre entre 0 e 1, ok? Com essas propriedades, a gente consegue garantir a injetividade da função. O que significa uma função ser injetora? Elementos distintos no meu domínio
vão em elementos distintos na imagem, não é isso? Né? Então tá bom, isso significa ela ser injetora. Ele disse isso. Nas notas eu coloquei de uma maneira diferente. Eu fiz um compiladão dessas duas propriedades. Fiz o seguinte, olha, dados dois elementos lá no meu domínio, um menor do que o outro, né? Os reais é um conjunto ordenado, então eu tenho uma ordem. Eu sei falar quem está antes, quem está depois. Inclusive tem um exercício desse na lista de vocês, né? Ok. Se o x está à esquerda de y, a elevado a x está à esquerda de a elevado a y, se o a for positivo. Em outras palavras, quando o a é positivo, o que significa essa relação? Que a função é? Se o x está à esquerda de y, implica que a imagem de x pela função está à esquerda da imagem de y pela função. Isso aqui significa que a função é crescente. Muito bom. Agora, quando a está entre 0 e 1, se o x está à esquerda de y, significa que o a elevado a x está à direita de a elevado a y. Isso aqui significa que a função é decrescente. Muito bom. Tá vendo que as duas coisas são equivalentes, né? Mas mais do que isso, sempre que eu tenho elementos distintos lá no meu domínio, as imagens deles são distintas, né? Independente do A. Concordam comigo? Se eu tenho elementos distintos no meu domínio, a imagem deles também é distinta. Isso aqui significa que a função é? Se elementos distintos vão em imagens distintas, a função é injetora ou injetiva. Então, uma propriedade só significa duas propriedades. Tá bom? Ok, então isso aqui é transcrevendo o que a gente viu lá. Agora vem comigo, um troço que eu esqueci de falar aqui, mas eu acho que vocês se lembram. Qualquer número elevado a 0 vale quanto? 1. Então, o f de 0 é igual a 1. Está fixado isso. Tá. Outra coisa. Se a gente pensa, porque esse x aqui pode ser um número positivo ou negativo, não pode? Sim? Sim. Então, se a gente pega em particular x igual a 2 e x igual a menos 2, vamos ver o que a função faz com esse elemento, tá? Quem é f de 2? É a elevado a 2, independente do a, tá? Ele é a elevado ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo, né? Sempre maior que 0. Quando que esse número aqui pode ser igual a 0? Se o a fosse igual a 0. Mas o a nunca é 0, né? Então, não pode. Então, ok. Agora, para x igual a menos 2, quem é o f de menos 2? É a elevado a menos 2, não é? O que significa o m, o negativo no expoente? Não ouvi. Puxa. O que significa o negativo no expoente? Ele desce essa função, né? Fica 1 sobre a ao quadrado. Concordam comigo? Sim? Esse número aqui, algum dia na vida, vai ser negativo? Também não, né? Então, esse aqui também é maior do que 0. Então, isso está me dizendo que a imagem... Eu peguei dois casos particulares, tá? Mas independe do a. Então, isso aqui está me contando que a imagem dessa função vai sempre nos reais positivos não nulos, não é isso? Sim? Concordam comigo? Então, a imagem dessa função, então eu posso restringir essa função aos reais não nulos positivos, não é isso? Se eu restringo o contradomínio à sua imagem, essa função se torna o quê? Se eu restringo o contradomínio da imagem, da função à sua imagem, essa função se torna o quê? Sobrejetora.
Não é isso? Se ela é sobrejetora, mas antes eu já tinha que ela é injetora, então essa função com essas propriedades, ela é bijetora. Funções bijetoras possuem inversa. E aí, a partir disso, a gente vai definir a função logarítmica. Ok? Vamos só amarrar isso aqui com um gráfico. A gente não vai aprender a fazer esse gráfico nesse momento. Isso é só para o fim do segundo módulo, mas eu aqui dou um spoilerzinho, tá? Quando A está à direita de 1, essa função é crescente. Se ela é crescente, ela vai ter esse comportamento. Lembra que a imagem é só os reais positivos, né? Então, ela só vai estar acima do eixo X mesmo. Tá? Então, ela vai ter um comportamento semelhante a esse. E se o A estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, ela vai ter um comportamento tipo esse. De novo, os reais positivos, só que é o conjunto imagem, então faz sentido. Essa retinha aqui vai ter um nome, que já eu vou falar dela. E essa retinha aqui também vai ter um nome, que já eu vou falar dela. Tá bom? Então tá bom. Vamos para o próximo vídeo? Vocês têm dúvidas aí? Todas aquelas propriedades, por exemplo, perdão, vou lá para o quadro 1 de novo. Todas aquelas propriedades, tipo A elevado a x mais y é igual a vezes A elevado a x vezes A elevado a y, lembra? Conserva a base e somos expoentes. Lembra desse negocinho aí, lá no passado? Essas propriedades estão descritas lá nas notas. A gente não vai gastar tempo com isso, tá bom? Porque elas são herdadas dos números, tá? Então, ok. Então, agora, a gente vai para o segundo vídeo. Alguém tem alguma dúvida? Já está induzido para a gente que a função exponencial, definida dessa maneira, com esse contradomínio, possui inversa. Então, a função logarítmica vai ser definida como sendo a função inversa da função exponencial. Claro? Então, tá bom. Então, vamos agora para o segundo vídeo. Viu? Falei que são vários vídeos, mas é dinamiquinho. Pode soltar, DJ? Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar da função logarítmica. Bom, nas aulas anteriores nós falamos do logaritmo, definimos, falamos em algumas consequências da definição, as propriedades operatórias e fizemos alguns exercícios. Vamos hoje relembrar a definição e essas consequências da definição para avançarmos na função logarítmica. Definimos o logaritmo assim. Logaritmo de um número A na base B era um número C, desde que B elevado a C fosse igual a A. Ou seja, o logaritmo de A na base B é o expoente que eu ponho no B para a potência da A. É claro que quando nós fizemos essa definição, nós vimos que essa base tinha que ser um número real, positivo e também diferente de 1. Aí falamos das consequências da definição. E quando falamos nas consequências da definição, nós estudamos 5 coisas. Vou colocar aqui. Consequência 1. O logaritmo de 1 na base B era 0. A consequência 2. O logaritmo de B na base B é 1. Uma consequência 3. Logaritmo de A na base B igual a um logaritmo de C na base B. Isso é o mesmo que dizer que A é igual a C. Vamos destacar 2 consequências da definição. A consequência 4. Nós vimos que logaritmo de B elevado a N na base B é N. Eu vou chamar a atenção
dessa consequência aqui. E vimos também uma consequência 5, que dizia o seguinte, que b elevado a logaritmo de a na base b dá a. Essa também chama atenção. Por que eu chamo a atenção dessas duas consequências? Bom, vamos pensar no seguinte. Se eu tiver uma função assim, essa função a gente já estudou, é a função exponencial. E a gente tem tudo amarradinho para a função exponencial, discutimos como é que era o domínio, como era o contradomínio, a restrição para a base. Vou fazer aqui também uma função que eu vou definir assim. Log de x na base b. Por enquanto, a única coisa que a gente está levando em consideração é que a restrição para a base é essa que está aqui. Bom, se eu fizer a composição da f com a g ou da g com a f, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Bom, vamos então escrever a composição. Se eu fizer nessa ordem, uma olhada. F da g de x. O que nós vamos ter vai ser b elevado a log de x na base b. Isso aqui é nada mais nada menos do que a consequência 5 da definição, e a gente já sabe que dá x. Agora, se eu trocar a ordem, se eu fizer assim, ó, g da f de x. Se eu fizer g da f de x, o que nós vamos ter é logaritmo na base b de b elevado a x, que nada mais é do que a consequência 4 da definição. E a gente sabe que isso aqui dá x. Ora, esses dois resultados aqui nos sugerem que exponencial é inverso da logaritmo e vice-versa. Por quê? Porque quando a gente estudou lá um pouquinho nas funções compostas e função inversa, nós vimos que quando eu componho uma função com a sua inversa, o resultado é identidade independente da ordem que eu faço essa composição. Então, peraí, vamos lembrar um pouquinho das propriedades da função inversa. Vamos lá. Não, tá ótimo. Vamos falar da menina logarítmica? Vem cá. Lá dos números, um número elevado a outro vai me dar um número. O que significa essa potência, né, de números? Quer dizer, A no produto B vezes, lembra disso? AB vezes é a mesma coisa que C. Estou pensando tipo assim, ó. 2 elevado ao cubo é igual a 8, não é isso? Mas 2 elevado ao cubo não é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Se o A é igual a 2 e o B é igual a 3, o C é igual a 8. Sacou? É isso que eu estou pensando. Então, isso daqui significa que A, B vezes me dá C. Tá? Agora, é definido lá para números que o log na base, a base continua sendo esse mesmo nome, tá? Na base A de C me dá B. Ou seja, saindo aqui de 2 desse camarada aqui, o que é que eu tenho lá para números? Log na base 2 de 8 é quanto? 3, porque 2 elevado ao cubo me dá 8. Sacou? Vem de números, Essa ideia vem toda de números. Agora vamos cair para o nosso mundinho, que são funções. Então, lembra do jeito que a gente definiu a função exponencial, cujo que o contradomínio coincidia com o conjunto imagem? Lembra? Que então ela era bijetiva? Para eu definir a sua inversa, o contradomínio da função que é bijetora tem que passar a ser o domínio da função inversa, não era isso? Lembra lá dos diagraminhas que a gente fez? Lembra? Então, se eu partir daquele contradomínio para os números reais, com as mesmas propriedades, mesmas características anteriores, com A diferente de 1 e A maior do que 0,
Eu vou definir a função logarítmica na base A como sendo log na base A de x, ok? E aí o professor comentou, falou, olha, isso daí de fato nos dá a função inversa da função exponencial. Vamos verificar aqui novamente? Para eu mostrar que uma é inversa da outra, a composta tanto à direita quanto à esquerda tem que me cair na identidade, não é isso? Sim? A composta por x tem que dar x, tanto à direita quanto à esquerda, ou seja, f bola g e g bola f. Tá bem? Então vamos lá, f bola g, onde f é a função exponencial. F bola g é a f avaliada na imagem da g por x. O que a função g faz em x? A função g leva x no log na base A de x. A função f pega o camarada lá dentro e leva em a elevado a esse camarada, não é isso? A elevado ao camarada. Propriedade de números, a elevado a log na base A de qualquer coisa é essa qualquer coisa. Tá? De novo, essas propriedades estão todas lá nas notas, tá bom? Bom, então eu saí dessa composta em x, caí em x. Então, por um lado, ok. Por outro lado, g bola f em x é a g avaliada na f por x, certo? E eu sempre avalio da direita para a esquerda, né? A mais perto da variável. A função de dentro é a função mais próxima da variável e a função de fora é a mais distante, tá bom? Então, a função de fora e a função de dentro. Ok. Então, mas o que a f faz na variável x? Leva em a elevado a x. O que a função g faz em qualquer camarada lá dentro? Pega o camarada lá dentro e calcula a log na base A desse camarada. Então, é o log na base A desse camarada. Outra propriedade de logarítmicos, log de qualquer coisa, log na base de qualquer coisa de uma potência, eu posso dar o tombo nessa potência, tá? Então, esse xzinho cai, e aí fica log na base A de A. O que é log na base A de A? Pergunta. Log na base A de A. Bom, vou fazer com um número, tá? Log de 2 na base 2. Se eu chamar isso aqui de x, quer dizer que 2 elevado a x é igual a 2, não é isso? 2 elevado a x é igual a 2, não é isso? Qual que é o número que quando eu pego 2 e elevo a ele, cai em 2 de novo? 1. Então, log na base de um número desse mesmo número é 1. Então, resolvemos de novo o problema. Então, eu saí da composta em x, caiu em x. Então, essa função aqui é a função identidade também. Portanto, dessa maneira, eu verifiquei que a f e a g é uma inversa da outra. Tá bem? Tá bem. Particularizações desse mundo de funções logarítmicas. Se a base A for um ezinho, esse E é chamado número de Neper, algarismo neperiano, enfim. Tem até uma historinha na lista de exercícios, nas notas dos professores para vocês, que é um número não algébrico, tá? Ele não é a raiz de nenhum polinômio, ele é um número transcendente. E aqui tem uma aproximação dele, aproximadamente 2,7. Enfim, balelas. Mas o log, se esse A é igual a E, né? Se esse A é igual a E, log na base E, a gente denota como sendo ln. Ok? Vocês vão ver isso muito. Muito. E quando a base do logaritmo muda, você muda também as propriedades das funções, tá bom? Então, por exemplo, derivar logaritmo na base A é diferente de derivar ln. Tá? São coisas distintas e têm propriedades distintas. Tá bom. Dito isso, estabelecida essa notação, se y é igual a ln de x, quer dizer, então, que E, você não está vendo o E, mas o E está aqui, que E elevado a y é igual a x, não é isso? Sim? Sim? Então, sim.
Estabelecemos notações, tá? Agora, para ver o gráfico disso, eu vou exibir mais um videozinho, curtinho também, tá? O gráfico da exponencial, vamos fazer primeiro no caso em que a função é crescente. Nós vimos que era uma função que tinha como assíntota o eixo x, passava aqui no ponto com coordenadas 0, 1, passava aqui no ponto com coordenadas 1b. Essa função, vou escrever aqui, é b elevado a x. Bom, vamos lá. Se a gente quer fazer o gráfico agora da logarítmica, e a gente sabe que a logarítmica é a inversa da exponencial, se essa daqui passa no ponto 0, 1, a logarítmica vai passar no ponto 1, 0. Se a exponencial passa no ponto 1b, a logarítmica vai passar no ponto b1. O eixo x é uma assíntota do gráfico da exponencial. Então, a assíntota do gráfico da logarítmica será o eixo y, de modo que o gráfico da função logarítmica tem essa cara. Bom, nota que a exponencial e a logarítmica, o gráfico é simétrico em relação à reta x igual a y, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui, esse é o gráfico da função logarítmica de x na base b. É claro, a gente fez o gráfico no caso que a função é crescente. E para lembrar, a função ela é crescente quando a base é um número maior que 1. E como é que vai ser o gráfico da função quando ela é decrescente? Ou seja, no caso em que a base é um número que está entre 0 e 1. Vamos ver lá no outro quadro? Bom, vamos fazer agora o gráfico da função logarítmica e da exponencial, uma vez que uma é inversa da outra, quando a função é decrescente. Chega, eu vou só complementar a decrescente, mais fácil. Ai, peraí. Vem aqui comigo. Bom, se eu tenho a função exponencial e eu tenho a função logarítmica, A fixado é um número real diferente de 1 e positivo. No vídeo, ele acabou de construir com vocês, se o A é maior do que 1, o gráfico da exponencial é essa daqui, certo? A função exponencial tem uma propriedade muito interessante. É a função que tem crescimento mais rápido, tá? É a função que cresce mais rápido. Então, por exemplo, você não pode falar crescimento populacional exponencial. Seria puxado. Enfim, mas você tem esse comportamento dela. Como você sabe que a logarítmica é a inversa da exponencial, o que a gente pega é a reta y igual a x, que é a reta que é a identidade, e reflete ponto a ponto, batendo 90 graus, né? Reflexão desse ponto nesse aqui, fazendo 90 graus, você anda essa mesma distância até aqui. E aí você vai tendo ponto a ponto. Zero prático, mas é uma maneira de você identificar, ok? Então, quando você tem A maior do que 1, essa função, que é a função exponencial sendo crescente, a função logarítmica também vai ser crescente, tá? Quando A está entre 0 e 1, que eu cortei no vídeo para a gente ser mais rapidinho, a função exponencial é decrescente, certo? Então, a função logarítmica também vai ser decrescente. Aí o professor comentou um negócio. Falou, olha,
assíntota da função, né? O que significa uma reta ser assíntota de uma função? É uma reta que delimita o comportamento da função. É uma reta que a função não toca nela, de maneira alguma, nunca na vida, jamais, tá? E aí, então, uma assíntota, por exemplo, para a função logarítmica nesse desenho, é o eixo... Opa, podia ser recursos didáticos, né? É o eixo OX, ok? Porque a função logarítmica nunca vai tocar. Lembra que não existe, essa função logarítmica não tem raízes? Não tem nenhum camarada a elevado a quanto, não tem um camarada que zere ela, né? Agora, para essa função aqui, que é a função exponencial, ela é zero alguma vez na vida? Ou seja, ele vai tocar aqui no eixo x? Não, né? Então, essa daqui vai ser uma assíntota para essa curva. A gente vai dizer sobre assíntotas de função quando a gente for fazer gráfico de função, tá? Mas como ele apresentou esses nomes, eu preciso definir ele para vocês. Então, a assíntota delimita o comportamento da função. A função nunca toca ela. Ok. Ele comentou também bissetriz dos quadrantes, né? Bissetriz dos quadrantes ímpares. A gente já viu isso, mas eu posso reforçar. Bissetriz dos quadrantes é a reta que divide o quadrante no ângulo ao meio, tá? Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares seria a reta y igual a x. Bissetriz dos quadrantes pares, esse seria y igual a menos x. Dúvidas, comentários? Não? Não? De boa? Então tá bom. Próximo vídeo. Já vamos entrar na seara das funções trigonométricas. E eu, de fato, prefiro deixar mais tempo para elas, porque eu sei que é o gargalo de vocês, tá bom? Nesse vídeo, agora, o professor vai definir duas propriedades importantes para poder englobar essas funções trigonométricas, tá? Lembra que eu comentei que funções pares e ímpares, a gente precisa ter essas propriedades por causa das funções trigonométricas? Essas duas propriedades a gente vai precisar também ao longo do nosso curso. Então, por isso, já apresentar elas agora, tá bom? Então, eu vou precisar da definição de funções periódicas e funções limitadas. E aí, depois, entra a função seno como sendo exemplo de uma função que é periódica e que é limitada. Aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Vou apresentar um monte de relação trigonométrica para vocês, tá? E aí, depois, a gente vai para a função cosseno, que também vai ser periódica e limitada. Dadas essas duas funções, a gente vai colher várias outras delas, tá bem? Então, podemos ir? Prestem bastante atenção nesse vídeo dele, tá? Ele constrói muito bonitinho. Vale a pena. Olá, pessoal. Sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai começar o estudo sobre as funções trigonométricas, certo? Então, bom, sugiro que você, né, que tem uma certa dificuldade com funções, né, nunca viu, nunca estudou, ou já estudou e tem alguma dificuldade, eu sugiro que antes de você continuar a assistir essa aula, você vá num dos módulos do nono ano, chamado Funções e Noções Básicas, no portal da matemática mesmo, onde lá, né, tem todas as aulas necessárias para você ter o embasamento necessário para conseguir compreender o que a gente vai falar a partir de agora. Tá certo? Então, se você tem dificuldade, pausa esse vídeo agora, vá lá no módulo do nono ano, assista as aulas lá e depois você retoma para cá. Beleza? Bom, então, antes de falar das funções trigonométricas propriamente ditas, eu vou dar duas definições. A primeira é a seguinte: a primeira é de função periódica. Então, o que é uma função periódica, né? É uma função onde o domínio é um subconjunto dos reais, né? Uma função real de variável real, né? Então, essa função ela é periódica quando nós temos o seguinte: quando existe um número real positivo, né, maior que 0t, né, tal que o f de x mais t é igual a f de x para todo x e x mais t pertencente ao domínio. O que isso significa? Significa que para cada elemento do meu domínio, certo? Se eu pego esse elemento e soma um valor, né, fixo, né, um valor dado, esses dois caras têm que ter a mesma imagem. Né? Então, se isso acontecer para todo elemento do meu domínio,
né? E a gente diz que essa função é uma função periódica. Tá certo? Bom, um exemplo de função periódica é a função, por exemplo, de reais em reais, onde f de x, digamos, é igual a 2. Uma constante qualquer. Botei 2, mas pode ser uma constante qualquer. Certo? Então, de fato, o f de 1 é igual a f de 2. Para todo x, eu tenho sempre a f igual a 2. Certo? Então, essa função é uma função periódica. O que ocorre? Ocorre que, quando existe um menor valor de t, tal que isso acontece, tal que satisfaça essa condição, quando existe esse menor valor de t, tal que isso acontece, esse menor valor de t positivo, ele é o período da função. Então, existem funções periódicas que possuem período, mas existem funções periódicas que não possuem período. Um exemplo de função periódica que não possui um período é essa que eu acabei de dar. Então, qualquer função constante, né, ela é periódica, porque a imagem é sempre a mesma para todos os reais, no caso, mas não existe um menor valor positivo t tal que isso aconteça, porque o f de 1 é igual a f de 1,01, que é igual a f de 1,001. Então, não tem como ter um menor valor positivo tal que isso sempre se repita, essas imagens sempre se repitam periodicamente, né? Então, é possível ter funções periódicas que não têm período. Quando a função periódica possui um período, o período é o menor valor positivo de t, né, no caso que a gente chamou de t, tal que isso aconteça, tal que essa condição seja satisfeita. Beleza? Então, isso é que é uma função periódica. Tá? Então, agora, eu vou definir com vocês o que é uma função limitada. Então, aqui. Então, o que seria uma função limitada? Então, a gente diz que uma função também real de variável real é limitada quando existe um número real positivo, chamei de L, poderia ser qualquer outra incógnita, mas chamei de L, tal que isso aqui aconteça. Então, uma função, ela é limitada quando todas as imagens que você tem estão dentro do intervalo, ou quando o módulo das imagens é menor ou igual que esse valor dado, certo? Que esse valor aqui dá. Então, isso aqui é uma função limitada. Um dos exemplos de funções limitadas, que é o que a gente vai ver agora, é o caso da função seno, certo? Que é o que a gente vai definir a partir de agora. Bem, então vamos definir a função seno. Bom, a função seno é uma função de reais em reais, onde para cada número real x, a imagem é o seno de x, certo? Bom, então vamos relembrar algumas coisas, né? Primeiro, né? Lembrando lá da circunferência trigonométrica. Considera aqui um arco do primeiro quadrante, onde a medida desse arco seja alfa. Quando a gente trabalhou lá a redução ao primeiro quadrante, o que a gente obteve? A gente fez simetria desse ponto em relação ao eixo dos senos, e na época a gente viu que associado a esse ponto aqui, simétrico a esse em relação ao eixo dos senos, a gente tem o arco π menos alfa, perfeito? A gente viu, pegou aqui o simétrico em relação à origem, esse ponto aqui, simétrico em relação à origem, em relação a esse ponto. A gente viu na época que o arco associado a esse ponto, simétrico a esse em relação à origem, tínhamos o arco π mais alfa, certo? E além disso, pegamos também o simétrico em relação ao eixo dos cossenos, e vimos a época que associado a esse ponto P, simétrico em relação a isso, em relação ao eixo dos cossenos, a gente tem o arco 2π menos alfa ou simplesmente menos alfa, né? Uma vez que 2π é congruo a zero. Bom,
E aí, o que nós temos? Né? Nós temos que, pegando para cá, a gente tem o seguinte, né? O seno de alfa é essa ordenada aqui, né? O seno de alfa é essa ordenada aqui. Assim como o seno de π menos alfa também. Então, o seno de alfa e o seno de π menos alfa são iguais. Por congruência de triângulo, né, esse triângulo é congruente a esse, o que a gente tem é que esse camarada aqui, em valor absoluto, ele é igual a esse. Tem a mesma medida desse. Então, a gente tem que o seno de π mais alfa e 2π menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Por quê? Porque o valor da ordenada em termos absolutos é o mesmo. Só que no caso aqui, para esses casos, ele é negativo. Ou seja, então, o que nós temos? Nós temos que todos os valores absolutos do seno de alfa, π menos alfa, etc., estão, e para qualquer arco alfa, né, o valor absoluto está sempre aqui dentro, né, porque no primeiro quadrante ele sempre varia de onde está onde? De 0 até 1. Lembrando que o raio da circunferência trigonométrica, por definição, é igual a 1, então, o meu seno ele sempre varia de onde até onde? De menos 1 até 1. Então, repare que esses valores do seno, essas ordenadas, elas vão se repetindo de acordo com o arco. Certo? Então, esse cara vai se repetindo, esses caras vão se repetindo. E mais do que isso, né? Não apenas na primeira volta, mas se eu pegar daqui e der uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu vou parar na mesma posição e, por exemplo, o alfa mais 2π vai ter o mesmo seno. O alfa mais 4π também. Ou seja, cada vez que eu dou uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu sempre tenho o mesmo seno. Certo? Bom, então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber primeiro que a função seno é uma função periódica. Por que razão que ela é uma função periódica? Porque após a primeira volta na circunferência trigonométrica, ou seja, de 0 a 2π, primeira volta positiva, todos os valores de seno vão se repetindo para os mesmos arcos, côngruos aos primeiros. Certo? Então, se você pegar os valores de seno que a gente conhece, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. O seno de 2π é 0. Certo? Se você pegar π sobre 4, então se você for marcando os pontos, de 0 a 2π, a curva vai ter mais ou menos essa cara aqui. Ó. A curva vai ter essa cara. Certo? Não dá para justificar formalmente o porquê que ela vai ter esse formato, porque para justificar formalmente o porquê que ela tem exatamente esse formato, a gente necessita de alguns recursos de matemática muito avançados que fogem ao âmbito do nosso curso. Certo? Então, por isso que a gente vai pegando de ponto a ponto, então a gente vê que tem esse formato. Então, de 0 a 2π a gente tem isso aqui. Como daqui por diante, o 2π é congruo a 0, certo? Então, e assim por diante, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse camarada, ele vai se repetir de novo e assim por diante. E para trás a mesma coisa, né? Pega o menos 2π, ele também vai ser congruo, ele também é congruo a 0, então eu tenho isso aqui. E assim por diante. Certo? Então, o gráfico da função seno é esta curva. Esta curva ela é chamada de senoide. Ela é chamada de senoide. Então, qual é o período da nossa função seno? Então, a nossa função seno é uma função periódica. Qual vai ser o período? Ela possui um período. Né? E qual o período que ela vai ser? Qual a definição de período? É o menor valor da constante que, somado a x, vai ter a mesma imagem para todos os casos. Então, por exemplo, o π vai ser o período? Não. Por quê? Tudo bem, o seno de π é igual ao seno de 0. Só que 3π sobre 2 não tem o mesmo seno de π sobre 2. Então, o π não pode ser o período. Porque, para repetir, não pode repetir para um cara só. Não pode ter imagem de um mesmo cara. Tem que ter imagem de todos os caras. Então, para ter a mesma imagem de todos os caras, vai ser quem? Vai ser de 0 a 2π. Então, a cada 2π, eu tenho que esses valores sempre se repetem o quê?
periodicamente. Então, a nossa função seno é uma função periódica. O período dessa função seno é 2π. Função seno de x. Tá bom, chega. Vamos lá para o quadro 1, reforçar essas definições. Então, vamos lá. Eu digo que uma função real é periódica de período t se a imagem para qualquer f de x, a partir de uma certa distância no meu domínio, mantenha a mesma imagem. Em outras palavras, pensa o seguinte, eu tenho uma restrição lá no meu domínio, não é? Então, eu posso pensar na imagem da função nesse intervalinho. Concordam comigo? A função aqui dentro, nesse intervalo, ela tem algum comportamento, certo? Sei lá o que ela faz. Na cabeça de vocês, provavelmente, já vem até a função seno, porque a gente acabou de ver ela. Então, se em algum período, se existe algum tzinho, tal que, de alguma maneira, nesse intervalinho, a função tem um certo comportamento, e depois, neste intervalinho, de x mais t até x mais 2t, a função repete o mesmo comportamento, então eu digo que a função é periódica de período t. Sacou o que acontece? Eu digo que ela é periódica de período t se, nesse intervalinho, se existe um t, tal que, quando a função, dado um comportamento da função nesse período, nesse intervalo, se logo em seguida ela repete o mesmo comportamento. Então, se ela estava crescendo de x até... Estava crescendo, depois decrescendo, nesse período. E aqui ela tem o mesmo comportamento. Quando digo o mesmo comportamento, assumindo os mesmos valores de imagem, tá? Se ela repete o mesmo comportamento, então eu digo que a função é periódica de período t. Está relacionado mais... Tá, você tem um comportamento da função, ou seja, você olha para a imagem da função, mas que está diretamente ligada ao domínio da função, tá bom? Então, isso daqui é quando a função é periódica de período t. Bom, é claro que a função constante, ela repete o comportamento dela, né? Ela é constante, o nome já diz. Mas isso é para toda reta. Mas não existe um menor camarada, tal que eu diga período. Então, para a nossa definição, a gente tira o fato da função ser constante, tá? Para não dar problema. E o período, na verdade, é o menor possível. Por isso que o professor acabou de comentar. Poderia ser π? Não, porque na função seno, quando eu ando mais π, eu desço. Poderia ser 3π? Também não, porque daí aumenta. Poderia ser 4π? Não, porque ele já é maior. O menor possível é 2π. Dito isso, amarrando, eu digo que uma função é limitada, e limitada está absolutamente relacionada ao contradomínio, à imagem da função, tá? Eu digo que uma função é limitada se existir um número real, tal que todos os elementos da imagem estejam dentro de uma faixinha, que vai de -L até L. Em outras palavras, é como se eu pudesse colocar a função numa caixa, tá? Deixa eu usar recursos didáticos aqui. Esse aqui é meu eixo. Esse aqui é -L, esse aqui é mais L, e a função mora aqui dentro dessa caixinha. Eu não sei qual que é o comportamento dela, mas ela não assume valores maiores do que L, nem menores do que -L. Ela assume no máximo mais L e no mínimo -L, tá bom? Então, é como se eu tivesse uma limitação na imagem, ou seja, a imagem é esse domínio, esse conjuntinho fechado, de -L até L. A função toda mora nessa caixinha. De certa maneira, aqui seria como se eu tivesse uma caixinha no domínio. E aí a função, naquele domínio, quando acabou aquele período, né? Passado aquele período t, ou seja... Percebam que o comprimento desse intervalo aqui é t, não é? Certo? Então, é o menor possível, tal que a função repete o comportamento dela, não é isso?
Então, de certa forma, é como se a função, a partir de t, desse tamanho t, ela fosse simétrica. É como se eu pudesse rebater, existisse um eixo de simetria em x mais t, a partir disso. Como se eu pudesse refletir a função horizontalmente. Sacou? Então, tá bom. Dito isso, o nosso exemplo mais amarradinho são as funções trigonométricas. Função seno. No vídeo o professor escreve sin, né? SN. Sim, isso aqui é anotação em inglês, tá? Em inglês escreve assim, português com E. Então, pode ser até que nas listas de exercícios vocês vejam algum, ou SN, ou SN, depende do programa. Tá bom. Função seno. Aí ele lindamente constrói esse gráfico dessa função, né? Para isso, vamos recordar as definições de funções trigonométricas. Eu tenho um círculo trigonométrico, que é um círculo unitário, centrado na origem, e eu chamo, aqui no eixo horizontal, eu chamo de cosseno. Então, o cosseno é deitado. E o seno é esse que faz perpendicularmente com esse eixo, né? Que eu chamo de seno, que é em pé. O seno está no céu e o cosseno está deitado. Começou as palhaçadas. Tá bom. Aí, o que acontece? Os xizinhos são sobre essa circunferência, tá? Então, o xizinho é como se eu estivesse andando sobre a circunferência, tá bem? Então, se eu ando um arco x, que equivale a andar x aqui dentro, se eu ando de arco x, esse tamanho aqui é exatamente seno de x, não é isso? É o que eu reflito para cá, esse número refletido para cá. Esse xizinho refletido para cá. Esse xizinho refletido no cosseno vira cosseno x, não é isso? A hipotenusa é 1, porque isso aqui é um raio unitário. Ok? Então, tá bom. Então, para eu achar valores de seno, eu tenho que pegar, vou andar sobre essa circunferência e vou refletindo aqui no eixo vertical, não é isso? Conforme você vai pegando para ângulos conhecidos, π sobre 2, π, o que a gente tem? Seno de 0. Vem cá. O seno é esse, né? O 0 seria sobre esse eixo, certo? O número 0 seria sobre esse eixo. Quando eu reflito ele sobre essa reta, ele vem no 0, não é? Então, o seno de 0 é 0. Está aqui na origem. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Quer dizer que eu andei 90 graus sobre a circunferência e parei nesse ponto que é igual a 1 sobre essa reta, não é? Então, seno de π sobre 2, 1. Ok? Seno é uma função ímpar. Então, seno de menos π sobre 2 é menos seno de π sobre 2, né? Se seno de π sobre 2 é 1, seno de menos π sobre 2 é menos 1. Sacou? Pronto, esses dois aqui já me ajudam a definir esse gráfico. É claro que vocês não vão entender agora porque a concavidade está para cima, está para baixo, está crescendo, está decrescendo. Cenas dos próximos capítulos. Ok, então, indutivamente a gente tem esse gráfico. E percebam que a função, se eu começar ela daqui e até esse camarada aqui, que é 3π sobre 2, concordam que a partir daqui a função começa a repetir? Ela vai crescer de novo, depois vai decrescer. E para trás também. Então, o período não é o tamanho do intervalo em que ela tem um comportamento só até que depois ela repita? Então, qual que é o tamanho desse intervalo aqui? π sobre 2 mais 3π sobre 2, não é isso? Quanto é π sobre 2 mais 3π sobre 2? 4π sobre 2, que é 2π. Então, o período da função seno é... Vem comigo, gente. Período da função seno é 2π. Tá vendo que eu explico diferente dele, né? Cada um fala de um jeito.
E essa função está limitada aonde? De menos 1 até 1. O menor valor possível é menos 1 e o maior valor possível é 1. Então, esse L é 1. Ok? Percebam outra coisa aqui na limitação. Escrever assim, de menos L até L, é equivalente a dizer módulo, né? Desigualdade em módulo, como é que você quebra a desigualdade? Pega menos e o outro. Lista da equipe de monitoria. Tem bastante exercíciozinho assim. Tá bom? Então tá bom. O professor comentou congruo e congruência. O que significa isso? Como ele comentou, eu preciso falar para vocês. Por trás disso, está aqui uma definição formal, mas eu não vou falar isso aqui não. Por trás disso, ele quer dizer o seguinte: por exemplo, andar 400 graus. O seno de 400 graus é a mesma coisa que andar 360 e depois andar 40, não é isso? 360 você deu uma volta na circunferência, não é? Então você saiu e voltou para o mesmo lugar. Então é equivalente a olhar só o que está acontecendo com 40, seno de 40. Mas é claro que aqui por trás tem uma propriedade. Isso quer dizer congruência, tá? Congruência vem lá do algoritmo de Euclides, lá de um passado, divisão de números. Se A e M são números, A dividido por M é K. A dividido por M. O menor é K, resto deixa B, que é a mesma coisa que escrever A, M vezes K mais B. Lembra disso? Por exemplo, 3 dividido por 2 é 1, deixa resto 1. É uma paradinha aqui. Então, eu consigo escrever 3 como sendo 2 vezes 1 mais 1, certo? Ou seja, 3 menos 1 é igual a 2 vezes 1, não é isso? Isso. Em outra notação, quer dizer que M divide essa diferença. Tá? É outra notação. Ou A menos B é divisível por M. E aí a gente usa essa notação que é chamada de congruência módulo, que é tudo a mesma coisa. Que por trás da história é o 400 dentro de ângulo, dentro da circunferência, é a mesma coisa que dar uma volta numa circunferência e andar mais 40 graus. Sacou? É equivalente a isso. Sucesso. Vamos para algumas relações trigonométricas importantes, que é de arcos, tá bom? Arcos. Lembra da musiquinha da aula passada? Existe uma demonstração para isso, é uma figurinha, mas eu não lembrei de trazer ela. Mas se você perguntar arcos duplos na internet, aparece uma demonstraçãozinha bem simples. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Mudei o sinal? Não, então permanece. Cosseno, cossa A, cossa B. Troque sinal sem saber. Então, troquei o sinal. Se estava mais, vira menos. Se estava menos, vira mais. Ok? Se, em particular, o A é igual a B, eu tenho arcos duplos. Tá? Relação de arcos duplos. Então, é só pegar essa relação aqui na soma e particularizar ela. Então, o que é seno de 2A? 2 seno A, cosseno A. É só pegar essa relação aqui e particularizar, tá? O que é cosseno de 2A? Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Isso nos lembra uma relação trigonométrica, não lembra? Pegando o triângulo retângulo, aqui dentro, esse mesmo, esse triângulo retângulo. Pegando esse triângulo retângulo, a gente vai tirar uma relação trigonométrica dele, né? Triângulo retângulo de cateto, seno de x e cosseno de x e hipotenusa igual a 1. Qual que é a relação entre esses lados? Pitágoras. Pit. Ui. Ai, quem que diz Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos falar certo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Daqui a gente vai tirar outras relações. Tá bem? Já, já.
Tá bom. Então, agora eu vou falar da função, vou exibir o vidinho falando da função cosseno, que, na verdade, é só para eu ganhar tempo. E aí eu vou falar de funções que são combinação entre a função seno e a função cosseno. Tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1. Bom último vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a estudar as funções trigonométricas. Na nossa última aula a gente terminou de estudar a função seno. Vimos o período da função seno, conjunto imagem, amplitude. Né? Então tudo isso a gente estudou na função seno. E hoje a gente vai continuar estudando a função cosseno. Tá? Então primeiro vamos definir aqui a função cosseno. A função cosseno é uma função de reais em reais, onde para cada número real x, a gente tem f de x igual ao cosseno de x. Né? Bom, uma coisa que é importante a gente lembrar, né, é que o seno de x mais π sobre 2, né, usando a forma de arco-soma que a gente já viu em aulas anteriores, isso vai ficar seno x vezes o cosseno de π sobre 2, mais o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de x. Né? Então, seno de alfa mais beta, seno alfa cosseno beta, mais seno beta cosseno alfa. Isso já foi visto em aulas anteriores. Mas o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. E o seno de π sobre 2, ele é igual a quem? Ele é igual a 1. Então, isso nos dá que o seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. Então, disso daqui, o que a gente pode observar? Né? Então, como o cosseno de x é igual ao seno de x mais π sobre 2, então lembrando, como é que era o gráfico do seno? O gráfico do seno era uma senoide, né? Começando em 0. Então, a gente tinha uma senoide para cá, né? Parte positiva. Parte negativa. Então, esse cara aqui é o seno de x. O seno de x mais π sobre 2, como a gente terminou na nossa última aula, né, vai ser o mesmo gráfico do seno, só que transladado de π sobre 2 unidades para a esquerda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gráfico e transladar de π sobre 2 unidades para a esquerda, ou simplesmente posso transladar o gráfico inteiro, ou isso aqui. Né? Tá. Ok. Então, o que eu fiz foi exatamente transladar, só que no caso aqui eu estou olhando só para o eixo. Em outras palavras, o que eu tenho? Eu tenho que o gráfico da função cosseno é o mesmo gráfico da função seno. A única diferença é que, quando x é igual a zero, o cosseno de zero não é zero. O cosseno de zero ele é igual a 1. Né? O cosseno de π sobre 2 não é 1, né? como acontece no seno. O cosseno de π sobre 2 é zero, e assim sucessivamente. Então, quando eu peguei e somei aqui, o que eu fiz foi transladar esse gráfico. Né? Bom, então, sendo assim, o que a gente pode dizer, então? A gente pode dizer, então, o seguinte. Primeiro, o período na função cosseno de x também é o quê? Também é 2π. O conjunto imagem da função cosseno também vai ser o quê? De menos 1 até 1. Cosseno de x, né, no caso. Certo? Então, a função cosseno é praticamente igual, digamos assim, à função seno. Né? O gráfico é o mesmo. Não é cossenoide, é senoide, né, como alguns
costumo dizer, né? E basicamente é isso. Então, o que a gente vai fazer agora é esboçar, né, alguns gráficos, né, de algumas variações, né, igual a gente fez para a função seno, a gente vai fazer a mesma coisa para a função cosseno, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então, vamos esboçar o gráfico da função, né, de reais em reais, f de x igual a 1 mais 2 cosseno de 2x. Né? Bom, então a gente acabou de ver que o gráfico da função cosseno é uma senoide, né? Então, o que a gente vai fazer é esboçar o gráfico dessa função partindo, né, da senoide, né, no caso para a função cosseno. Bem, como a função cosseno e a função seno, elas têm, digamos assim, o mesmo comportamento, né? Então, como é que a gente terminou na nossa última aula? A gente terminou, né, concluindo, dado... Pronto, chega. Último vídeo desse povo. Agora, se tiver videozinho, vai ser meu. De verdade. Vamos lá? Vamos função cosseno? Vamos para a função cosseno. Função cosseno, como já foi dita, ela é só pegar, é uma translação da função seno, né? Inclusive, o gráfico dela eu só fiz dando uma transladada mesmo. Então, vem cá. A mesma definição está lá no círculo trigonométrico. Se eu quero os valores do cosseno, eu quero os valores quando eu reflito esse pontinho sobre a circunferência no eixo do cosseno, não é isso? Eu quero esse valor. Tá claro isso? Então, tá bem. Cosseno, por exemplo, cosseno de zero. Então, o x está aqui nessa pontinha. Cosseno de zero é... Me ajuda? Para a gente terminar junto. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero, 1. Cosseno de π sobre 2. Estou andando 90 graus. Está aqui. Quando eu reflito ele nessa retinha aqui, dá zero, não é? Então, cosseno de π sobre 2 é zero. Cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2. De cá. Fechou? Fechou. De novo, ela é uma função periódica. Qual que é o período dela? É o comprimento desse intervalo. Ou seja, 3π sobre 2 mais π. 3π sobre 2... Opa! Isso. 3π sobre 2 mais π. É isso mesmo? Calma aí que eu já estou cansada. Não, isso aqui é π sobre 2, Juliana. Que é π. Pronto. Daqui até aqui andou π, daqui até aqui mandou π. Então, 2π de novo. 2π é o período. Limitada, de novo, de menos 1 até 1, porque ela está dentro do círculo trigonométrico, que vai de menos 1 até 1. Sucesso? Sucesso. Função tangente. Função tangente é a função quociente entre a função seno e a função cosseno, tá? Definição, o domínio dessa função. Eu tenho que tirar todos os camaradas que zeram o denominador, não é isso? Quando que o cosseno zera? O cosseno zera em π sobre 2, e cada vez que eu ando π, ele zera de novo, não é isso? Concordam comigo? Então, ele zera em π sobre 2, e cada vez que eu ando positivamente ou negativamente, π. Né? Então, se eu andar mais para frente, vai dar... Tem que ser inteiro. Então, se eu andar para frente ou para trás, vai zerar de novo, a partir de π. Ok, é isso que significa esse domínio. A função tangente é uma função ímpar, porque o seno é ímpar, né? Então, tangente de menos x, essa é seno de menos x sobre cosseno de menos x, essa daqui é par, essa daqui é ímpar. Pronto, sai, espelho x para fora. O gráfico dela, isso aqui é só um rabisco, muito do ruim, inclusive, desculpa. Mas isso aqui é só um rabisco. Ela seria reflexos dessa... Ai, foi mal. Seria reflexos dessa função, tá? Ela parece x ao cubo, essa função. Só que ela é refletida várias vezes. Essa retinha roxa é porque tem pontos que estão fora do domínio, né? Então, eu tenho que tirar cada um desses camaradas lá do domínio. Isso vai me gerar assíntotas verticais, cenas dos próximos capítulos.
Então, a função ela é copinha dessa daqui a cada intervalo π sobre 2, tá? Beleza. Dito isso, outra função que a gente herda, outras funções que a gente herda lá das funções trigonométricas. Se eu olhar para a função 1 sobre cosseno de x, eu chamo ela de secante de x. Se eu olhar para a função 1 sobre seno de x, eu chamo ela de cossecante de x. Se eu olhar para a função cosseno sobre seno, cotangente. Tangente a gente pode chamar de TG ou tan, depende da nomenclatura. Parece que tinha alguma coisa aqui, mas eu me esqueci. Vamos só falar agora de função inversa e aí acabou? Acho que é. Função inversa. Agora, pensa aqui comigo, rapidinho de novo. Só fechar essa gestalt. Nesse universo aqui, dos reais nos reais, a função cosseno está longe de ser bijetora, né? Concorda comigo? Sim, está longe de ser. Vamos restringir o domínio da função cosseno? Se a gente restringe o domínio da função cosseno para tornar ela injetora, tá? Lembra de qual que é a regrinha que a função injetora tem? Vale a regra da reta horizontal, não é isso? Então, a reta horizontal tem que tocar só em um ponto. Então, se eu restringir meu domínio de 0 até π dessa função, ela se torna injetiva, não se torna? Então, vem cá. Então, eu vou chamar G, que vai de 0 até π. E qual que é a imagem? O contradomínio da função cosseno é todos os reais, só que o conjunto imagem é de -1 até 1, não é isso? Então, se eu restringir o contradomínio ao conjunto imagem, essa função se torna por aqui sobrejetora e por aqui injetora, não é isso? Então, a função definida, por exemplo, nesse intervalo, cosseno de x, ela é bijetora, não é? Sim, eu restringi o domínio para que valesse a reta horizontal, certo? Restringi o contradomínio à sua imagem, certo? Então, ela é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela possui inversa. Então, esta função, nessas condições, possui inversa. E a inversa dela a gente chama de arco cosseno. A gente vai precisar desse universo, tá bom? A gente vai precisar. Lembrando que a função cosseno não tem inversa. Eu preciso restringir o domínio e o contradomínio para que ela tenha inversa. Outro universo rapidinho, só para acabar. Tá todo mundo morto? Lá nas notas dos professores, eu faço o gráfico dessas funções, eu coloco os domínios e os contradomínios de todas essas funções. Então, seno, cosseno, tangente, secante, enfim. Todas elas, se eu restringir o domínio e o contradomínio, elas são bijetoras, e essas bijetoras possuem inversas. Agora, tem uma outra família de funções, que são as trigonométricas, são as funções hiperbólicas, que elas são uma combinação de função exponencial dando função hiperbólica, tá? Então, eu tenho cosseno hiperbólico, que é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, e o seno hiperbólico é aqui com menos. Existe uma relação entre cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, tá bom? Hiperbólico. O gráfico dessa função chama catenária. Essa rede de transmissão que vocês veem aí, entre os postes, você vê o fio caído, essa curva que o fio cai chama catenária, não é uma parábola, tá? Ela é mais aberta. Mas tem mais uma relação que eu esqueci, rapidinho, só para finalizar. Se eu pego essa relação, divido ela por cosseno ao quadrado, o que fica de cá? 1 sobre cosseno ao quadrado é o quê? Secante ao quadrado. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. Essa relação aqui vocês vão precisar de mais da vida, tá?
Isso aqui é quando eu divido essa daqui por cosseno ao quadrado de x. Quando eu divido por seno ao quadrado de x, 1 sobre seno ao quadrado é o quê? Cossecante ao quadrado. Seno ao quadrado sobre seno ao quadrado é 1. Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é cotangente ao quadrado. Essa daqui a gente vai usar menos, mas essa daqui, gente, já pode começar a colar os post-it na casa que a gente vai precisar muito. Chega, vocês estão tudo acabado, com umas caras mais de morto que vivo, e eu também. Não esqueçam da lista de exercícios. Sexta-feira vocês têm atividade de monitoria com os monitores. Venham com todas as dúvidas da vida, por favor, tá bom? E a gente se encontra na segunda-feira com um ciclo de atividades novo, tá? Já vai ter notas dos professores novas, tá bom? Fiquem bem. Até a próxima.